Vamos estar lendo a palavra do Senhor, trazendo essa mensagem que o Senhor nos deu. Abre a tua Bíblia no segundo livro de Reis, capítulo 18. Segundo Reis, capítulo 18. Diz assim, esse é o subtítulo: Ezequias restabelece o culto do Senhor. É o versículo 4. E sucedeu que no terceiro ano de Osias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acais, rei de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e 29 anos reinou em Jerusalém, e era o nome da sua mãe Abi, filha de Zacarias. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Davi seu pai. E este tirou os altos e quebrou as estátuas e deitou abaixo dos bosques e fez em pedaços a serpente de metal que Moisés fizera, porquanto até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamavam Neustã. Amém? Podemos sentar com Jesus. Deus teve um culto, um dia de culto que Deus tinha dirigido para fazer um estudo falando sobre 2 reis. Não sei se algum dos irmãos lembra, Ezequias e Josafá. Eu anotei ali e Deus, pela misericórdia, tem me dado muitos estudos e eu fico aguardando Deus falar para que eu escreva. E tem sido muito visitado, para a glória do Senhor, meu blog de estudo bíblico, um estudo que Deus me deu aqui através de revelação também, pedras preciosas à luz da Bíblia. Irmãos, esse estudo tem mais de 55 mil acessos. Pessoas me mandam e-mail pedindo autorização até para pôr em livros. Outra estava numa conferência de mulheres e ela me mandou um e-mail e estava pesquisando, chegou o meu estudo através do Espírito Santo, que dirige, e tinha uma pedra que não foi mencionada ali. Na hora eu respondi a ela, o Espírito Santo me deu esclarecimento, ela agradeceu. E quando Deus fala, é para a honra e glória do nome dele, E eu, muitas das vezes, eu leio aqueles estudos e falo, Senhor, realmente não fui eu que escrevi, porque eu de mim não teria condições. Mas é o Senhor que nos dá, e toda honra e toda glória seja dada ao nome dele. E quando ele me deu esse estudo falando sobre Ezequias para fazer sobre Josafá, falei, Senhor, interessante, 2 reis diferentes, em épocas diferentes. E quando eu comecei a estudar, a pesquisar, o Espírito Santo me trouxe uma coisa fantástica a respeito de uma das coisas que os 2 fizeram junto, que agradaram ao Senhor. E rapidamente nós vamos falar alguns pontos só da vida do rei Ezequias, não vamos falar de Josafá, mas o estudo já está no blog, depois eu boto no site da igreja, os irmãos podem estar vendo. E uma coisa interessante, que Deus fala aqui no versículo 4, vocês viram que ele tirou os altos, depois a gente vai ver isso. Mas uma coisa que me chamou muita atenção é que Ezequias ele fez o que era reto aos olhos de Davi seu pai. No versículo 2 está escrito isso, Ele abriu as portas da casa do Senhor e as reparou, versículo 3. E levou o povo à santificação, no versículo 5, mas é do capítulo 29, de 2 Crônicas. Depois vocês vejam em casa, porque tem pouco tempo e a gente não vai ler junto. 2 Crônicas 29, vocês vão ver que ele fez o que era reto aos olhos de Davi seu pai. Davi não era pai dele, a gente viu o nome do pai dele na leitura que lemos, mas era porque era da linhagem de Davi. E a gente viu coisas fantásticas que Ezequias fez. Ele levou o povo à santificação, está no versículo 5. Capítulo 29 de 2 Crônicas 5 diz assim, E lhes disse, ouvi-me, ó levita, santificai-vos agora e santificai a casa do Senhor Deus de vossos pais e tirai do santuário a imundícia. Ou seja, um líder, um rei ali levantado por Deus, levando o povo à santificação. Ele abriu as portas da casa do Senhor, no versículo 3, que tinha
e restaurou, né, a casa do Senhor. Ele trouxe de volta a celebração da Páscoa, que o povo tinha deixado de celebrar, era mandamento do Senhor, porque a Páscoa foi aquele grande livramento, né, que Deus deu ao povo, né, ali em Israel, quando tirou da terra de escravidão, e era para ser celebrado, lembrado, né, e o povo não estava mais celebrando. O rei Ezequias, ele restaurou, ele trouxe de volta. Ele foi um homem que fez a obra do Senhor. Por isso que quando Deus fala para ele, claro, não era perfeito, vacilou, teve uma época, teve um tempo, mas põe em ordem a tua casa, que tu não vai morrer, que tu vai morrer. Ele falou: Senhor, lembra que andei na tua presença, e tudo aqui está escrito o que ele fez. Ele glorificou o nome do Senhor de uma tal maneira que tem um versículo, acho que é no capítulo 30, versículo 20 de 2 Crônicas, Deus fala assim, ó: e ouviu o Senhor a Ezequias e sarou o povo. Deus curou o povo por causa da oração dele. Para você ver como Deus se agradou deste homem. Então, quando ele falou: anda, lembra que andei na tua presença, era verdade. Aleluia. Irmãos, quando a gente tem interesse de coração, diz: Senhor, lembra, eu sou tua serva, eu pequei, eu errei, mas olha, lembra como eu te amo. Lembra que Deus lembra e sabe que é verdade. Então, esse homem, ele fez uma obra maravilhosa, né, em prol do povo, em prol da obra de Deus. Ele restabeleceu os dízimos do levita. Você lendo essa 2 Crônica a partir do 29, você vai ver os feitos tremendos do rei Ezequias, né? Ele também destruiu a idolatria, está no Crônicas 31:1. Então ele fez o que era reto aos olhos do Senhor. E isso é fantástico, irmãos, quando o servo de Deus, independente de posição, procura agradar ao Senhor. Procura fazer aquilo que sabe que vai agradar o seu Senhor. Né? Como nós tivemos aquela palavra passada: porque tu mandas, eu vou lançar a rede. Fantástica aquela pregação, né? Então, porque está aqui, porque o Senhor quer e vai agradar o nome dele, eu vou fazer. E ele começou restaurando. Ele começou tirando o que não prestava. Ele começou fazendo a obra. Mas uma coisa fantástica que ele fez e o rei Josafá fez, está aqui no versículo 4 de Reis, que nós lemos, que diz, vamos ler novamente, versículo 4, 18, segundo Reis 18, o 4. E fez o que era reto aos olhos do Senhor. Não, o 4. Este tirou os altos e quebrou as estátuas, e deitou abaixo os bosques, e fez em pedaço a serpente de metal, né, que Moisés fizera, por conta até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamavam Neustã. Que povo idólatra, né? Até aquela serpente que Deus tinha ordenado a Moisés fazer para quando o povo olhasse fosse curado, eles estavam adorando. E ele tirou os altos. Se você vê em várias passagens da Bíblia, e fala assim: o rei Asa fez isso, fez aquilo, porém não tirou os altos. E o rei tal fez isso, fez aquilo, porém não tirou os altos. Vocês já prestaram atenção nisso? Preste atenção que você vai lendo o livro de Reis e Crônicas, você vai ver muito essa expressão. E me chamou a atenção que tanto o rei Josafá como esse rei, e também teve um outro rei que tirou, acho que foi Josias, eles retiraram os altos. Os outros reis aboliam, tiravam a idolatria, quebravam as imagens de escultura, jogavam fora, mas não tiravam os altos. O que eram os altos? Os altos já está dizendo, eram lugares elevados, altares em altos, altares elevados. Então o que acontece, irmãos? Os reis tiravam a idolatria, mas aquele X eles não tocavam. Por quê? Porque o povo poderia depois querer ir naqueles altos e sacrificar os seus deuses. Está entendendo? Eles tiravam as idolatrias, tirou a serpente, tirava isso, aquilo, e os altos não tiravam. Mas o rei Ezequias tirou os altos, o rei Josafá também. E Deus falando comigo, falou: quantos irmãos não tiram os altos da sua vida? Você tem tirado os altos da tua vida? O que são os altos na nossa vida? É algo que nós mesmos construímos e não queremos que saia.
Ou é algo que permitimos que alguém colocasse em nossa vida, até mesmo o diabo, e nós não queremos abrir mão desses altos? Ah, mas eu aceitei a Cristo, mas não tirou os altos. Ah, mas eu não minto mais, mas continua se vendo alguma coisa fácil, rouba, furta. Ah, mas eu não faço mais aquilo, mas deseja mal ao próximo. Então, você tem tirado os altos que tem aborrecido ao Senhor. A ordem de Deus era que tirasse tudo que não presta. Não existe meio termo, ou nós servimos a Deus ou não servimos. Glória a Deus. Deus não aceita adoração e daqui a pouco a mesma boca que adora está maldizendo. Daqui a pouco a mesma boca que diz que Jesus é o Senhor glorifica o diabo com uma mentira. Isso é um alto que precisa ser quebrado. Amém. E eu achei fantástico. Leia que vários reis tiraram a idolatria, porém os altos não tiraram, e isso desagradava ao Senhor. Deus precisa que nós venhamos ser limpos por inteiro. É a palavra de Deus que nos limpa, mas Deus espera que nós tiremos esses altos. Porque o que é para a gente fazer, Ele está querendo que nós venhamos a fazer. Ele não vai mandar uma palavra e tirar aquilo que foi a gente que está permitido. Ele pode, com toda certeza, mas Ele não invade, Ele respeita o nosso livre arbítrio. Então, que nesta noite o Espírito Santo quer que você tire os altos. Examina a tua vida. Foi lido aqui na leitura de Coríntios. Examine, pois, o homem a si mesmo. E veja quais são os altos que você construiu, que deixou que outros construíssem por você, que deixou que o próprio diabo construísse. Deus quer que você quebre. Em nome de Jesus, quer que você quebre aquilo que você tem que fazer. Aleluia! Glória a Deus! Nesta noite, o rei Ezequias, ele fez a diferença. O rei Josafá fez a diferença. Ele tirou também os altos, ele eliminou. Ele não deixou margem para Satanás agir, irmãos. Amém. Porque no momento que aqueles reis destruíram a idolatria, mas estavam lá os altos, daqui a pouco o povo que não tinha sido liberto, vou só uma vez estar lá os altares, vou lá oferecer ao Deus pagão. E caíam de novo na idolatria. A ordem de Deus é que seja eliminado o problema. Amém. A ordem de Deus é que seja destruído, que seja banido tudo aquilo que vai te fazer pecar, tudo aquilo que vai te fazer errar o alvo. Amém. Mas aquela pessoa ali é tão bonitinha, de vez em quando me olha. Se você é casada, se você é casado, repreende que é demônio. É adultério, é Satanás que está lançando, é Satanás que quer que você desvie o alvo. Não é porque você é bonito, não é porque você é bonita, não. É o diabo. Porque ele quer que você erre o alvo, ele quer que você peque. Ele quer que você se desvie do caminho. Mas o alto que está na nossa vida, que muitas das vezes é a causa de nos fazermos errar, tem que ser destruído nesta noite. Amém. É a ordem do Senhor. Não somente tirar, mas eu não adoro imagem de escultura. Eu não faço mais pedido a Maria, pedido a santo da Igreja Católica, mas você tem um alto dentro de você que não está agradando ao Senhor. O que é? Só você sabe. Se você ainda não sabe, peça ao Espírito Santo que Ele te mostre, porque Ele convence do pecado, da justiça e do juízo. Mas é necessário você se levantar e destruir tudo aquilo que quer te afastar de Deus. Porque Jesus está voltando e não é tempo de brincar. Não é tempo, eu costumo dizer, o diabo ele leva a vida, a obra dele muito a sério, roubar, matar e destruir. Enquanto muitos crentes estão brincando de ser crente. Então que nesta noite faça diferença, como fez o rei Ezequias, como fez o rei Josafá e outro rei também, eu acho que foi Josias. Só esses que tiraram os altos e isso agradou ao Senhor. Então tira nesta noite os altos. Amém. Que você construiu, o diabo construiu, que você permitiu e que outros, muitas vezes tem gente que tem um alto dentro de si, que é aquela palavra maldita, que está lá dentro, que alguém lançou uma maldição e a pessoa aceita. Não, porque eu não sei, eu não vou conseguir, eu não posso. Em nome de Jesus, destrói isto nesta noite. Você pode, porque é o Senhor que nos capacita.
É Ele dono da sabedoria, é Ele dono de tudo. Mas Ele quer olhar para nós e ver que o altar verdadeiro para Ele está aqui em nosso coração, somente para Ele reinar. Não existe lugar para idolatria, não existe lugar para as trevas em nossa vida, porque nós somos lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Amém? Que nesta noite reflita e que tire os altos que desagradam ao Senhor. Que Deus em Cristo Jesus nos abençoe com essa palavra. Amém. A Ele seja dada toda a honra.